Finalmente, chegamos ao primeiro podcast do Resenha. Gente, é um sonho que nós não sonhamos. É um caminho que chegamos aqui muito felizes, porque faz 1 ano e 8 meses, 9 meses já, que nós vínhamos discutindo um assunto de mercado, de negócios, ou outros aleatórios. E tomando alguma coisa, sempre comendo alguma coisa? Continua. E a gente sentiu a necessidade de compartilhar. E agora nós estamos compartilhando com vocês e iniciando o primeiro podcast do Resenha, uma realização. E eu gostaria de fazer uma citação do dicionário a respeito do Resenha com S, que Resenha com Z é só o nosso. Só o nosso. Só o nosso. Grava aí, hein? Grava isso aí, moçada. Então, assim, ó, resenha também é um texto que serve para apresentar outro que seja desconhecido do leitor. Abordagem minuciosa e detalhada do assunto. É o que a gente vai fazer aqui. Abordagem minuciosa de investimentos e negócios. E muitos negócios. Muitos negócios. E eu gostaria de apresentar para vocês o Resenha, né? Além dessa definição, né, que pode ser usada do dicionário, nós podemos usar a nossa definição. Está o Re do Resenha. Grava Renan. esse nome. Renan. O Z de Zé Castro. Nós estamos em jogo. E A de Adriel. Então, juntando, nós somos o Resenha. É isso aí, moçada. Gente, eu já começo falando pra vocês. Vocês não vão encaixar nunca na sua vida outro Adriel, outro Renan e outro Zé Castro junto, tá? Com certeza. Nem tenta copiar, tá? Esse Pode é o continuar. original. Com certeza. E aqui nós gostaríamos de compartilhar com vocês, assim como vocês acompanharam no Instagram, né? Toda aquilo que nós conhecemos sobre o mercado e também, além de ensinar, aprender com vocês, né? Assim como nós já vem fazendo, né? Sim. Só explicando para o pessoal, né, Adriel? Como que a gente iniciou isso? De certa forma, uma forma muito descontraída. Eu, particularmente, me sinto um intruso. Eu fui o último a compor essa mesa aqui. Sendo o primeiro, né? O Rê? O primeiro, mas o último. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Então, o Resenha iniciou, na verdade, porque eu já faço parte do mercado financeiro já faz 11 anos e já vinha estudando, né? Possui 2 certificações e eu já vinha estudando e sentia a necessidade de colocar em prática, né? Sentia que no meu trabalho já não era o suficiente, eu precisava compartilhar e ajudar as pessoas, né? Então o Resenha veio para poder fazer isso aí. E quando eu senti esse incômodo, né, eu liguei para o Zé, né? Isso foi no dia, não exatamente, mas eu lá no mês 5 de 2020, né? E eu liguei para o Zé, falei: Zé, estou incomodado com a situação, a gente precisa fazer alguma coisa, criar uma carteira, né? Procurar investir. E, cara, vamos fazer um grupinho, vamos conversar um pouco, né? Fazer uma roda de amigos. E aí eu liguei pro Zé Castro. Foi no sábado, não foi? Um sábado. à Tava lá em tarde. Tabapô. Fazendo o que, Adriel? Fazendo o que, Adriel? Rapaz. A esposa dele tá ali, tá, gente? Por uma boa causa, né, Adriel? Mosca, boa causa. Rapaz, quando eu vi tua ligação, eu falei assim, uma hora dessa, Adriel me ligando, o que tá acontecendo? Aí, Eu tava te incomodando, Zé? não. O que você tava fazendo, Zé? Foi por uma boa causa, né? Precisava disso, né, cara? Mercado financeiro, eu sempre tive vontade de entender um pouco do mercado financeiro. Embora eu já seja empresário há uns 10, 12 anos, e eu sempre tive curiosidade de entender o mercado, né? E aí, depois daquele convite seu, não tinha outro, né? Amigos, já a gente tinha um bom relacionamento de amizade. E aí nós jogou o Renanzinho nessa também, que era o parceiro também. Eu primeiramente ia começar, a ideia seria abordar tudo, né? Então, nós procuramos... Sou corajoso, hein? E aí o Zé falou do Renan, né? Já éramos amigos já há muito tempo, né? Já desde a infância. Sim, E- já ganhei muito pelado tua já. Vai. Olha, esse cara não perdoa, né? Deixa ele no próximo. E aí, então o Zé comentou do Renan. E o Renan, eu particularmente não sabia que o Renan tinha essa afinidade com cripto, né? Gostava tanto de cripto. Eu particularmente era uma negação, não via vantagem, né? E também não queria nem saber.
Por que será, né? Quem sabe, né? Por que rapaz? será, né? Ah. Por que será, né? As pirâmides tá aí pra dizer. Por que será, né? As pirâmides do Egito. Mas o resenha, eu já vou falar pra vocês já, ó, o resenha tá aqui pra descomplicar tudo isso, vocês vão entender, vocês vão entender. Vai. Tá, e aí, Renan, diante da ligação do Zé, não, diante do chamado, né? O que você sentiu? Fazer igual É. o Marco Brasil Filho, ele tem um bordão que ele fala assim, chama não, convoca. Foi convocado. Foi convocado. Camisa 10. Ó, Camisa dele. eu vou ser sincero pra vocês, eu jamais me imaginei onde eu tô aqui. E não é num podcast ainda mais ainda, mas com essas duas pessoas aqui, um dia me ligaram, falou, Renan, nós estamos com um projeto, na verdade, um bate-papo aí, para falar sobre negócio, sobre investimento, sobre o mercado em geral. E pensando em você, eu falei, mas como assim pensar em mim? Eu falei, o que eu faço? Eu falei, eu sou advogado por formação, mas um meia boca, né? Então estamos aí no mercado, né? Quem quiser já sabe, né, gente? Ó, quem fala minha boca, né? E a partir disso, a gente começou a conversar a respeito. Eles me abordaram a respeito da ideia deles ali e a gente começou a conversar de forma realmente totalmente despretensiosa e nem ter um rumo assim definido de onde começar, como fazer. E aí eles me abordaram, perguntaram algumas coisas, o Adriel principalmente, né? Que o bancário você já sabe, né, Zé? O bancário é estudioso, então não vai falar besteira pra ele. Não, Se você falar já... besteira... Você queima na largada. Que bom. Então ele já veio assim, eu já fiquei meio esperto. Eu falei, não, se ele me perguntar alguma coisa, eu tenho que estudar antes, né? Vai falar besteira, não vai ficar chato. Não pode. Aí eles me contaram pra mim toda essa ideia deles e eu fiquei animado, até pela lembrança, né? Eu jamais imaginei que vocês pensariam na minha pessoa, com tanta gente que vocês conhecem no meio. E fiquei muito satisfeito. Desde então, eu vi que eu não era um solitário nesse mundo aí financeiro. Quantas vezes ali a gente estava estudando ali, eu estudei muito tempo por conta própria, e com tanta informação aí, internet, assim, a gente não sabe por onde começar, né? E muitas vezes isso é simples de se fazer. A gente complica, né? Tem um provérbio que fala, o difícil é ser simples. É verdade. E a gente começa a entender que é a pura realidade. O ser humano adora complicar as coisas, mas demais. E isso não é diferente. Principalmente quando envolve dinheiro. Nossa, não tem nem... Sem contar que isso é um tabu. Falando do dinheiro, a galera trava. Dinheiro, a gente sempre foi ensinado que não pode falar sobre esse assunto. Cada um tem a sua posição, ninguém pode falar sobre isso. E aí quando vocês me abordaram a respeito disso aí, eu fiquei extremamente contente, né? E ansioso no que ia virar. Porque eu tenho toda uma visão particular a respeito desse mundo de mercado financeiro, não só relacionado à criptomoeda, mais a criptomoeda, né? Porque eu gosto muito de puxar para o lado tecnológico da coisa. E aí começou através de chamadas no WhatsApp, em vídeo, quando dava, né? reuniões Quando não caía a online, internet. quando não caía, até a gente achar algum aplicativo que fazia. É isso aí, vocês vão passar por isso ainda, viu, gente? A Gabi falava, nossa, hoje vocês falaram, hein? Ela tava dormindo, quer dizer, não tava dormindo, né? Porque... Ela falava que... Nossa... A Isabela adorava, no começo. No começo. Chegou no meio e falou, Renan... Aí a gente teve que sair de casa. Não, porque fomos tocados. Começava 8 horas, terminava 9, 9h30. Agora começa 7h30, acaba meia-noite. Então ela falou, o que vocês ficam fazendo lá? Tem alguma coisa errada. O que tá rolando? É verdade, nós chegamos... normalmente nossas reuniões eram 8h30, 8 horas, 8h30, né? E teve dias que rendia bastante e a gente saía 1h, meia-noite. Né? Mas assim, era uma conversa... gostosa. É difícil falar, mas muita gente não gosta da parte... É um tabu realmente, né? A questão do dinheiro. Né? Até próprio para quem é um casal. É engraçado isso, né? Falar que o dinheiro é um tabu, né? Sim, é um tabu. Sim. O dinheiro se torna muito íntimo das pessoas, né? Sim. E a pessoa às vezes faz alguma jogada não tão boa no meio de campo e aí ele perde, né? O negócio fica vermelho.
E aí ele quer guardar para ele, né? Falar, isso aqui é um segredo de Estado, eu não vou passar para ninguém. E é por isso até que as escolas estão colocando a questão da educação financeira. Como eu falei, a Gabi, minha esposa, ela é professora, né? Certo. E um dia ela já chegou tocando um assunto comigo, né? Porque ela sabe o quanto eu gosto do mercado. E ela tocou um assunto comigo a respeito do que já está sendo colocada nas escolas. Na grade escolar? Isso, a educação financeira. E ela começou a explicar isso para os alunos sobre a mesada, a semanada, né? E como eu esperava esse final de semana para me dar R$10 para eu sair. Então, mas o problema é que assim, né? O problema é que assim, existe muito a questão da classe social, né? E as crianças, às vezes, elas não sabem. Ela contou para mim, ela explicou sobre semanada, mesada, e um dos alunos perguntou para ela: tia, o que é mesada? O que é semanada? Mas eu até entendo que isso vai muito, né, da questão aquisitiva, tá? Mas se o pai, né, tivesse uma educação financeira, se ele desse 50 centavos para o filho, ou 10 centavos, porque o dinheiro, quando ele é guardado, ele é parecido com um livro, né? Se você tem um livro na estante e não usa, ele não serve para nada. É um livro. O dinheiro no bolso, se não for bem usado, também não vai servir para nada, né? E detalhe, né, Adriel, pegando um gancho que você está falando, em algumas famílias, os pais até dão esse dinheiro aí, só que eles não ensinam. Não ensinam, é verdade. O jeito de guardar, o jeito de fazer acontecer, deles realmente se virarem com aquilo lá. Eles simplesmente dão aquele dinheiro, e aí a pessoa cresce com aquela mentalidade. Ganhei aquele dinheiro na semana que vem eu vou ganhar mais. Vou ganhar de novo. Vou ganhar aquele lá. O que ele faz com esse dinheiro? Ele seja, torra tudo. Ele torra tudo no final de semana. Posso gastar que a semana que vem vai ter outro. Amanhã tem mais. Semana que vem meu pai vai dar mais. E pegando outro gancho aqui, isso acontece até nas pessoas, nunca nada contra quem é CLT, mas as pessoas que são salariadas, eles fazem isso. Pega, tipo assim, vou receber R$1.000 no mês que vem. Eu posso gastar um pouquinho aqui. Mas é aí que entra a educação financeira, né? Aí que entra aquilo que nós abordamos, reserva de emergência. Esse é o pontapé inicial. Se vocês quiserem anotar aí, o primeiro passo. Pra começar, né? Faz uma reservinha de emergência, amigão. A reserva de emergência é muito importante. A reserva de emergência, ela dá, na verdade, uma segurança. Vamos pegar. Nós iniciamos nossa conversa em 2020. Sim. Pegamos o início da pandemia, né? Olha que... E você vê que coisa? Sofreu uma onda do Covid. Aí, o que acontece? Se você pegar a questão de quanto durou essa pandemia, é claro que nenhuma reserva de emergência ia conseguir suprir, né? Não. Mas assim, ultrapassou todos os parâmetros que a gente costuma utilizar. Mas se você faz uma reserva de 6 meses, vamos colocar 6 meses para não forçar muito, né? Ela te dá uma certa segurança, né? Ela vai te falar assim, eu tô aqui para pagar as tuas despesas fixas. 6 então, meses. Isso, se você ficar desempregado, você pode se virar em alguma outra coisa, fazer um biquinho que você consegue se manter. Né? Mas 6 meses... 6 meses dá pra... Depende de 6 meses é um ano, por exemplo. Isso. Depende assim, a gente fala em 6 meses, mas no sentido daquela pessoa que já tem um emprego fixo, né? Sim. Aquele pessoal autônomo, né, Zé? Né? que tem que matar, não um leão, mas uns 10 por dia, assim, vamos dizer assim. Às vezes você mata um e deixa o outro pro outro dia. Esse aí sofreu muito mais. Eu acho que... Então seria um ano. Diante da pandemia seria um ano, né? Seria um ano. E aí o que seria? Seria realmente aquilo que você passou, Renan, né? Uhum. Poderia fazer a questão de fazer vezes os teus custos fixos, né? Perfeito. É claro que você deve separar um pouquinho para viver. Para comprar uma pizza para a família, para comprar um lanche pro filho, né? Um presentinho para si, no né? aniversário. Né? E assim, então importante você destacar isso. Ter reserva de emergência não significa que é privar das coisas. Sim. Certo. Não é isso mesmo. Mas acho que o investimento não é isso, né? As pessoas acham que eu vou guardar meu dinheiro para deixar de viver. Eu não posso investir. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Quantas e quantas vezes eu escutei isso? E pelo contrário, qualquer tipo de pessoa tem capacidade de investir, de guardar um dinheirinho, seja qual valor for. Mas, numa emergência, e a partir de alguma situação esporádica acontecer na vida dela, ela ter condição de sair daquilo e que a gente chama de gerenciamento de risco. Isso é essencial. Se a pessoa não tiver essa base, se ela não conseguir entender o que ela ganha,
que ela tem como gasto fixo, o que ela tem como gasto extra, pelo menos uma média, jamais ela vai ser um investidor propriamente dito. Porque isso é muito moda hoje. Eu quero investir. Mas as pessoas não sabem nem quanto elas ganham. Elas não sabem nem quanto elas gastam por mês. E não precisa de muito. É difícil, né? Eu preciso só de um papel, de uma caneta. Existem ferramentas, né? Tem Existe muitas. um Excel, Uma existe Vamos o próprio Sim, Google, né? O sim. Spreadsheet do Google Existem ajuda aplicativos. muito. Aplicativos que ajudam. Aplicativos. O papel e a Faz, caneta acho que é o melhor. Não, depende, né? Mas é o mais Mas- simples e o mas mais se, eficaz. se a dificuldade é organização, o papel e a caneta resolve. Resolve. Mas hoje, no século XXI, eu acho que não tem desculpa mais, né, Adriano? Não tem. Não tem Não tem, mais. porque tem todos os lados, você já pode... Tem. No celular, se você Então, tiver um aplicativo ali, te ajuda, né? E assim, é muito engraçado que a questão, iniciando, falamos de reserva de emergência, é claro que a pessoa tem que colocar a casa em ordem. Né? Não Sim. adianta você querer fazer uma reserva de emergência com conta atrasada, né? Aí, Então, aí tampa. não Aí, funciona. aí é aquele cobertor curto, né? Você tampa a cabeça e descobre o pé, né? Tampa o pé e descobre a cabeça. Essa aí é. Não, é então brabo. assim, coloca a casa Essa é em braba. ordem, né? Conversa, senta com a família, tenta tirar esse tabu, né? Isso. Tenta se tirar, desmitificar muito, isso aí. muito importante. Então coloca a casa em ordem, começa com a reserva de emergência, então olha lá, coloca aí, começa com 6 Faz- meses, começa, sabe, separando um pouquinho o percentual, tal, vai para um ano. E aí existe um perfil muito interessante, né, que a gente existem aqueles que não guardam, existem os poupadores, existem os investidores. Investidor. Mas eu acho Aquele que não guarda, a gente já sabe, né, que gasta tudo, né? Então, Quanto existe mais o- ele ganha, mais ele vai gastar sempre. existe o poupador. poupador só Né? poupa. O poupador, ele só poupa, ele só entende como investimento a poupança, né? Ó, É. só para você ver, a poupança, ela tá no Brasil, foi instituída pelo Dom Pedro II Caramba, em 1861. caramba. Tá anotando aí, É. né? Tá anotando aí. 160 anos de um único investimento, né? E a poupança, ela tem, hoje, com a taxa Selic a 10,75, ela rende 0,5%, mais TR, Mas tem. entendeu? Então ela vai dar 6,95, alguma coisa assim, Ao ano. né? Ao ano, né? Em contrapartida, nós estamos aí, vai dar 0,5%, mas coloca 0,52, sei lá, alguma coisa assim, 0,60 se der. Nós estamos aí, tem isso na recomendação de investimento, tá, gente? Mas é LCI, Lembrando, tem CVM. LCI. Não, é CVM. verdade. Calma aí. LCI, você tem LCI aí já dando quase taxa Selic a 10,75. Só explicar mais ou menos a taxa Selic, né, que teve alteração, como nós já falamos, né, quarta-feira passada, Sim. né, o Copom aumentou mais uma vez de 9,25 para 10,75. Taxa Selic, que é a taxa básica da economia, essa taxa ela é a referência para Do nortear investimentos. Todo mercado toma como parâmetro ela. Isso, tá? Nortear Então- empréstimos, financiamentos e investimentos. Se você quer saber o que está acontecendo no mercado, olha para essa taxa. Isso. Olha para esse vai ser o teu É. parâmetro, esse vai ser o teu termômetro para saber, é momento disso, é momento daquilo. Começa a partir daí. Mas é muito importante também dizer que existem investimentos que não são rentabilizados pela Selic, tá? Existe um norteador, que é um benchmark do mercado, a referência, para ser mais exato, né? Que ele chama CDI, né? Que é os depósitos interbancários. Sim, Entendeu? sim. E esses sim é os que norteiam a questão das aplicações. O Né? Isso. CDI. O CDI. Ele, via de regra, ele rende 0,10 da taxa Selic. Então vamos lá. 10,75 hoje, rentabilidade da Selic. Meu Deus do céu. Valendo 10,75 hoje a Selic, Selic. o CDI hoje ele rende 10,65. Entendeu? Ele vai estar, a taxa dele é 10,65. Então é sobre esse valor que nós Sim. temos investimentos hoje, né? Hoje já rentabilizando. Então assim, você pode ter uma Tá. rentabilidade muito boa, né? Com um risco, é claro que Tem mas risco, um risco controlado, seguro. risco seguro é meio contraditório a gente falar, né? Mas eu gosto de usar o termo de risco controlado. Quando a gente consegue ter noção, e aí daí vem o resenha, porque aqui a gente aplica conhecimento. Quando eu Isso. consigo entender como funciona toda essa sistemática do mercado, eu consigo delimitar e realmente controlar essa questão do risco. Se eu consigo controlar as minhas perdas e os meus ganhos, isso vai fazer com que eu faça todo o meu gerenciamento de risco. Pensando a longo prazo, você sempre vai estar com uma
renda, com algo te pagando as suas contas. Não tendo essa base, não fazendo todo esse gerenciamento, sinto muito. Pode falar, Zé. Aí vai, né, Renan? É muito interessante isso aí, cara, pra galera que tá começando agora, entender esses pontos positivos, né? Sim, sim. Porque você começa... O começo sempre é difícil. Eu posso dizer... Como que você começou, Zé? Conta pra nós aí. Olha, velho. Eu cheguei em Catanduva aqui com R$300 no bolso, cara. Fui morar no hotel aqui Forte, próximo. é forte isso, hein? E aí, velho? Você comia... Você não dormia. É igual o Renan falou. Assim, É o Zé? cobertor curto. igual Desse jeito? cobertor. É o cobertor curto. É, o cobertor curto. Mas, graças a Deus, Vai virar meme. isso aí. muita vontade, muita força de vontade. Não tem problema, pode fazer mesmo. Não tem- Mas é real isso. E aí, eu saí com o CNPJ dentro de um hotel, cara. E a empresa aberta. Você morava num hotel? Morava no hotel. Morei no hotel por 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, comecei um negócio Nossa, Zé. dentro de um hotel e aí nasceu a Castro Ferramentas. A Castro Ferramentas, ela faz o quê? Hoje a Castro Ferramentas começou com ferramenta elétrica, né? Ferramenta, parte elétrica, essas Sim, coisas assim. sim. Maquita, furadeira, martelete. Entendi. E aí, mas eu vi que esse mercado não era um mercado, tipo assim, não era pra, digamos assim, eu era um peixinho bem pequeno nesse mercado, né? Tinha uns tubarões, Então, tem umas baleiõnas aí. tinha umas Zé. baleonas aí que eu não aguentei com elas. Eu falei, não vou deixar pra vocês o mercado. E isso aí partiu pro EPI. Graças a Deus, eu vivi até hoje. Mas hoje, então, em outro mar já também. E assim, a questão do investimento, Zé, assim, é claro que o Renan, ele pesquisava a questão até da criptomoeda, mexia até. Sim, sim. E você, assim, você fala a questão de aplicação, Zé, como é que foi pra você? Porque, assim, o Zé, ele tem menos contato com questão de investimento, né? Sim, sim. Eu já tive aposentadoria privada, né? Sim. Eu tinha conta no banco. Ah, Previdência, você fala. Previdência Certo. privada. Aí o gerente lá, tinha uma graninha sobrando lá, o gerente falou assim, cara, vamos investir esse dinheiro aí. Eu falei, cara, eu vou precisar E desse sempre dinheiro. nesse modelo, né? Ó, põe o dinheiro aqui que Isso. vai dar tanto, Pô, né? mas Não, não- não te explica como Mas funciona, o né? rendimento era muito tímido, cara. Você olhava assim, não dava aquele amp assim, quando você tem uma carteira de ações, assim, É. que você olha o rendimento e o negócio é outro. Quando você recebe um dividendo, e aí você olha, ela vai cair tanto tal dia, aí um capital sob juro. Eu juro sobre capital próprio. Juro sobre capital próprio. Rapaz, isso aí é É o que isso- petróleo que impulsiona o investidor. Isso é bom o Zé comentar, porque envolve muito a questão que nós também já abordamos, acho que semana passada, a respeito das regras de suitability, as regras do API, né? Que são Inclusive, análise qualquer de perfil de aplicativo investidor. que você abrir hoje, Nubank, Qualquer qualquer corretora. conta... Gente, vocês vão responder um questionário. Esse Isso. questionário é obrigatório. Não é porque eles querem saber da tua vida pessoal, não. É a Sabe o CVM. perfil, Eles querem saber o perfil para definir o teu perfil, se ele é conservador, se ele é moderado, se ele é arrojado. A gente estava falando aí uma questão muito importante relacionada ao todo aquele questionário, né, que você abordou durante a semana, né Adriel? Sim. O API, que é onde é definido o perfil do investidor, né, como ou conservador, ou como moderado, ou como arrojado, né? E é muito importante que é alguma coisa obrigatória. Então, às vezes a gente abre aplicativo do Nubank ou algum outro banco digital ou alguma corretora e a gente fala, mas por que eles querem saber tanta coisa particular minha? Nossa, eu não vou contar minha história pra esse povo. Nossa, não, será que eu já investi durante tanto tempo? Por que eles querem saber tanta coisa? Isso é obrigatório, né? Então, é muito interessante porque você começa a fazer sentido. Por que ele quer saber aonde você se encaixa? Porque ali vão conter os produtos que vão estar disponíveis segundo o teu perfil, né? Então, a questão do análise de perfil de investidor, né, que é o API, né, é utilizado para os bancos saberem, para saber qual que é o seu perfil, entender e ofertar o melhor produto, saber fazer a melhor oferta para o cliente na sua necessidade. É claro que a gente tem que ter noção de que perfil muda. Perfil muda. Tanto é que o API, o análise de perfil de investidor, ele tem uma duração de 24 meses. Só. Entendeu? E isso, porque as pessoas mudam. Cada um tem um perfil. Na verdade, cada um tem um momento de vida. E o momento de vida de cada um acaba influenciando no seu perfil. No perfil. Né? E tem uma Isso. coisa engraçada, Adriel, que assim, no começo
a gente imagina que a gente tem um perfil. A gente já julga que a gente tem um perfil já definido. Eu tenho medo de investir. Porque eu quero investir e eu não quero perder dinheiro. Então isso... Então o meu investimento é assim, eu coloco um dinheiro lá que eu vou ter garantias eternas, né? Só que a pessoa, muitas vezes, ela não conhece todos os produtos que tem disponíveis. Então, partindo desse princípio, eu não consigo, sem entender todo o processo, e não passar por todo esse processo de análise de perfil, de fazer a minha reserva de emergência, como a gente já mencionou aqui, quando eu não conheço todos os produtos disponíveis, eu não posso nem definir o perfil. Eu não posso nem me qualificar como conservador, como moderado ou como arrojado. Só a partir do momento que eu conheço, que eu adquiro pelo menos essa base, que eu consigo definir, né? E partindo também nessa linha, definir o meu perfil, ele vai mudar durante o tempo. E o que você é, Renan? Hoje eu me considero um arrojado. Você é arrojado nos investimentos ou na vida também? Tá ali minha esposa pra falar. Aí deixa pra ela essa parte aí. Não, conta aí, fala aí pra gente. Vou falar, tá. Vou contar um pouquinho então pra eles entenderem como que foi todo esse processo, pra eu me definir como arrojado hoje. Porque tem muita gente que eu escuto falar que adora risco, que gosta de risco aí, mas na hora do vamos ver... Na hora que sentiu no bolso o negócio oscilando... Não. Quando mexe na grana, o cara... Pula pra trás. Conhecer o cara, mexe no dinheiro dele. Não. Aí o padrão aconteceu o quê? A pessoa se define como um arrojado porque ele já sabe que, por um arrojado, a oferta de produtos é muito maior. Então, ele já pensando dessa forma, ele começa a responder as perguntas imaginando que ele é arrojado. Mas quando a coisa começa a acontecer... sentir na prática, né? Todo o mercado começa a fazer assim, aí ele vai falar, acho que eu não sou tão arrojado não. Acho que eu sou mais moderado. Então, o padrão é a pessoa se definir no frigir dos ovos como moderado. Uma pessoa arrojada realmente corre risco, mas muito risco, extremamente risco. Então, o padrão é aquela pessoa que eu gosto de correr um certo risco, um risco um pouco mais controlado, mas gosto de algo mais garantido, uma renda fixa, um negocinho mais simples, né? E tem aquela pessoa que está iniciando em qualquer tipo de investimento, que partindo do princípio que não é uma nova recomendação também, mas isso é importante a pessoa, precisar, né? O início, o correto entre como conservador. Por quê? Se você começa como moderado ou como arrojado, eu não te dou 3 meses para você quebrar. E sair do Porque mercado. enche os olhos. A possibilidade de correr risco e duplicar, triplicar a capital, você começa a achar que, nossa, por que eu não descobri isso antes? Eu vou ficar rico do dia para a noite. Isso é do ser humano. Isso acontece todos os dias, toda hora, né? E as pirâmides estão aí para provar isso, né? Se você pegar em muitos livros de analista, análise técnica, fala que o mercado é racional, né? Influenciado por pessoas irracionais. E vive de ciclos. E as pessoas não aguardam esses ciclos acontecerem. E eu acho uma coisa, as pessoas que já iniciam um investimento já arrojado, eu acho que tem um pouquinho de ganancinha no meio também, né? Tem que ter cuidado. Mas, Renan, a ganancinha tá sempre no... Eu acredito. Mas, Renan, partindo do princípio aí que eu me defini como arrojado, eu tenho que justificar agora. Né? Isso que eu ia perguntar. Você começou a falar, mas não terminou. Vamos lá. Eu tentei correr pela tangente, mas não deu certo. Não. Vocês estão ali cobrando, né? Então foi assim, a minha história, ela começa basicamente, eu tenho os meus pais e o meu irmão, eles são de escolas de concurso público, são concurseiros, e sempre fui criado com a ideia de garantia. Eu preciso ter garantia, eu preciso ter esses benefícios, eu preciso ter uma licença, eu preciso 13º, eu preciso ter, não sei, licença do não sei da quando, eu preciso ter o auxílio, aquele monte de coisa. Para acontecer o quê? Você vai garantir a tua vida depois. É passar uma vez, o restante fica tranquilo. E, com o passar do tempo, muitas vezes, o meu pai me incentivou para esse lado. Ele falou, você tem que estudar mais, prestar mais concurso. E eu tentei. Tive algum outro concurso, às vezes esporádico, que eu fiz. Fui até já recenseador do IBGE.
Já passei por isso. Ah, é, cara? Já fui recenseador do IBGE. Olha, Já fiz a contagem lá, já tomei. De certa forma, eu já tava no mercado, no já mercado tava no financeiro. pezinho lá dentro, né? Mais ou menos, né? Se contar com o mercado, mas eu tomei muito esculacho de muita gente. Na hora que você batia a fama, mas de novo, esses caras querendo saber quantas pessoas tem aqui e o que a gente ganha. Porque, não, só pra fazer um gancho aí, o IPCA, ele tem influência do IBGE. Sim, entendeu? então eu já participava ali, né? E com o decorrer do tempo, eu não chego àquela fase, né? Ali no terceiro colegial, que a gente fica, e aí que eu vou fazer da vida? Meu pai influenciando, falou, faz uma faculdade, já começa a prestar concurso. E eu não gostava daquilo. Eu tentei, mas tentei muito, me encaixar nesse modelo perfeito de segurança, de garantia, de futuro já próspero. Ovelhinha negra ali, né? Tentei muito. Não julgo, pelo amor de Deus. Porque, voltando, tudo depende do perfil da pessoa. Isso vai do perfil da pessoa. Mas eu não me encaixava. Não me encaixava, tentei demais. Chegou num dado momento, dentro da faculdade, eu tinha um propósito. Inclusive, eu entrei na faculdade de Direito, mas não era o curso que eu queria fazer. Eu queria me formar na faculdade num curso chamado Relações Internacionais para ser um diplomata. Esse era o meu sonho. Olha, E dentro do curso de Direito... Dessa eu não sabia, você sabia? Zé? Dentro do Você curso... sabia? Rapaz, só eu daqui não sabia. Zé Castro está em todas. Tá em tudo, na verdade. Zé Castro está em todas. Ele Zé Castro está em todas. É onipresente. Deixa para outro dia. Deixa para outro dia. Bom, dentro do curso de Direito tinha a matéria Relações Internacionais. Então lá eu falei, bom, se não passar em Relações Internacionais, faça a faculdade de Direito, porque tem essa matéria lá. E aí eu vejo o que eu vou fazer. Não sabia se eu ia advogar, propriamente dito. Tinha essa influência para ter o diploma de Direito para prestar concurso público. E o tanto de coisa que abre a partir de você ter esse diploma de Direito. Ele dá margem para muita coisa para você fazer na vida. Então, e aquela pressão. Você tem que ter um diploma. Você tem que ter um diploma. Seja qual for ele. Você precisa ter um ensino superior. Não adianta. Se não for assim, você não tem chance no mercado de trabalho. O direito é muito amplo, né, cara? E aí, com o decorrer da faculdade, eu não conseguia me encaixar como... Porque propriamente é padrão das faculdades, elas incentivarem carreira acadêmica, concursos, né? E pouco se incentiva pro lado de você advogar. Muito pouco. Por quê? Olha. A dificuldade de você entrar como um profissional liberal é totalmente diferente. Por quê? Se você estuda, faz aquele beabá, vai num cursinho, se esforça, você passou num concurso público, acabou a sua vida. Esse é o modelo perfeito. Essa é a receita de prosperidade que nós sempre ouvimos na vida, né? Então, quando aconteceu, vai passando o primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, terceiro ano de faculdade, e aí? O que nós vamos fazer? Presta concurso, não presta concurso, né? Não sei o que eu posso fazer. E a pressão da OAB. A temida prova da OAB. Essa é forte, né? Eu tenho uma particularidade com isso, né? Que mexe muito com a minha parte emocional. Eu tenho uma... vamos dizer assim, um romance extenso com a ordem, né? E que acabou dando casamento no final. Mas foram muitas brigas. Prestei diversas provas a respeito disso. De um dado momento que eu simplesmente... Eu acredito que eu tenha começado até a entrar em depressão. Não sei em que momento isso aconteceu, mas a partir do momento que você vai prestando provas e estudando e cada vez mais. É uma resiliência, né, cara? E aí você começa Tem que ter. a bater na porta. Bate uma, bate duas, bate três, bate quatro e não abre. E você fazendo a sua parte. Porque eu falo de boca cheia. Eu fazia a minha parte. E muitas vezes as pessoas não entendem que as pessoas às vezes não passam em determinado concurso ou qualquer outra prova que seja, mesmo fazendo a parte delas. Isso é muito triste, mas decepcionante ao extremo. Porque as pessoas imaginam, ele não estudou o suficiente, que ele está fazendo alguma coisa de errado. Julgamento, né? Sabe? Então, chegou um dado momento que eu pensei em desistir de tudo. Em uma dessas provas aconteceu um episódio. Isso é uma particularidade aí, poucas pessoas sabem, mas
teve um momento que meu pai chegou em mim e falou assim, ó, vê se é isso mesmo que você quer, porque a gente tá vendo aí que não tá dando. Só que eu via, hoje eu entendo que é uma preocupação de pai e de mãe, né, que às vezes não é hora. Você tá batendo, né? Você tá dando murro em ponta de faca. Porque eu tô vendo o que você tá fazendo e não tá dando certo. Será que não é um sinal, às vezes até de Deus, a respeito disso? Para, faz outra coisa. Só que aí entra a questão do meu perfil. E aí quando isso acontecia, eu ficava... Era um misto de decepção e de provar para mim mesmo que eu consegui. Eu ia conseguir. Se eu fizesse 50 anos de idade e fazendo 1000 provas da OAB, eu ia conseguir um momento. E isso vai tendo mudança de humor, vai mudando o cenário, a economia vai mudando, as coisas vão acontecendo, você vai vendo pessoas próximas a você desenvolvendo, tendo família, criando família, tendo serviço, prosperando financeiramente. E o seu círculo vai fechando cada vez mais. E você vai se enfiando num mundo onde você não vê volta. Isso é difícil. E aí uma das provas que eu fiz, eu lembro até hoje, que durante esse tempo a OAB ela mudou o formato dela, que quando você passava na primeira fase, são 2 fases, uma prova de questões de assinalar e questões dissertativas. Essas questões dissertativas, quando você passava na primeira fase e passava para a segunda ali, se você não passasse na primeira vez que você fizesse a segunda fase, você tinha o direito à repescagem. Eu peguei essa mudança, né, de prova, né? Você contar que era cara pra caramba. Era 100, 120 reais cada prova dessa que a gente fazia. E teve uma dessas provas que eu fiz, passei, fiz a primeira fase ali, atingi o percentual, fui fazer a segunda prova. E era toda uma expectativa, porque todo mundo que me conhecia, e aí, é uma B? E aí, já passou? Nossa, fulano passou, nem estudava direito, passou, por que você não passa? É chato isso, né, cara? É complicado. Só Isso quem é muito chato. passou por algum processo, seja tanto na faculdade, às vezes até tirar carta. Já vi exemplos de pessoas que não conseguem tirar carta. Criam um bloqueio que você não consegue ultrapassar. E é de cada um, é no tempo de cada um. Isso. Que é o tal da resiliência que nós abordamos, né? E uma dessas provas, como eu havia dizendo, eu tinha certeza que eu tinha passado. Uma segunda fase que eu fiz consciente, escrevi tudo que eu tinha vontade, segundo com fundamento, e eu saí dessa prova, e todas as vezes o meu pai estava lá me esperando, ou às vezes uma outra vez que eu fui de carona, mas na maioria das vezes era ele que me levava. Ou às vezes chegava em casa, a primeira coisa, e aí, filho, como é que foi? E era uma incógnita, né? Porque a gente não sabia, mas essa prova especificamente, eu falei, pai, eu não quero dar esperança pra ninguém, porque eu sei que todo mundo tá torcendo por mim, e isso é muito válido, mas eu acho que essa vez acho que eu entrei. Essa vez... E falei isso pra ele, nossa, ficou super contente, mas vamos ver, vamos aguardar, né? Porque a gente tem todo um histórico, já vinha sofrendo muito com isso. E aí, foi o dia de sair o resultado. Eu já vinha trabalhando, fiz diversos estágios, mas eu já vinha trabalhando num escritório de advocacia. Era como uma espécie de um auxiliar ali, administrativo, jurídico ali, num escritório de advocacia conhecido. E já vinha uma pressão juntamente com isso, a questão de a gente conseguir crescer, né, até na parte da minha família. Meu sogro já pesava na minha mente pela questão de casar, que eu tava enrolando muito a filha dele. Você fazia 11 anos só que ele tava namorando. Não, louco. 11 anos de namoro, Renan? 11 anos, eu sei. Então, falando... Não perde o foco, não perde o foco. Vamos lá. E saiu o resultado dessa prova. Foi a pior prova que eu já fiz na minha vida. Não passou. Foi a pior prova que eu fiz na minha vida. A menor nota que eu já tirei na minha vida foi essa prova. E aí você começa a colocar em dúvida tudo que você está fazendo. Fala, mas por que eu preciso passar por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ponto de interrogação. E é sofrimento daqui, sofrimento dali, porque a sua família sofre junto com você.
Uns ficam com dó, outros começam a te julgar simplesmente porque falam, nossa, mas só ele não consegue? Mas eu já vi o outro. E quando te falam assim, mas eu já vi um outro que tentou 30 vezes e não consegue. Será que não é hora de separar? Muitas vezes aconteceu isso. E aí, eu não passei nessa prova. Comecei a questionar em alguns momentos por que não... Se não era para ser, se era isso que precisava acontecer, se eu tinha que fazer outra coisa da vida. Só que, como eu disse, eu tinha direito a uma repescagem. Nessa outra prova dessa repescagem, eu simplesmente fiz tudo ao contrário. E detalhe, nessa prova que eu não passei, tinha respostas exatamente iguais à do gabarito. E me zeravam a questão. Caramba. Com as vírgulas exatamente iguais. Exatamente iguais. E eu tinha nota e a prova zerada. Era uma coisa muito estranha. Nessa outra prova eu falei, essa é a última prova. Essa é a última prova que eu vou fazer. Quando aconteceu de eu ter essa nota nessa prova aí, eu estava na frente do computador, eu caí em prantos, fiquei extasiado, meu pai e minha mãe ficavam olhando para mim. E aí eles saíram, assim, do ambiente onde eu estava. Difícil, né, Eu cara? tava de short e camiseta para dormir já. Eu saí de casa. Saiu andando na rua. Saí andando no meio da rua. Saí andando no meio da rua. Tem uma praça que é até próxima de onde a gente está aqui hoje, né? E saí perambulando no meio da rua, pensando, nem sei como eu cheguei até ali. Sentei ali na praça, num escuro assim. Era umas 11 horas da noite, mais ou menos 10h30 da noite, se não me falha a memória. Sentou um mendigo do meu lado. Começou a conversar comigo. E me perguntou da minha vida. E eu não tinha força nem para responder para ele. Começou a me perguntar, falei, o que você está fazendo aqui? Aí eu só ficava olhando para ele assim, estático. Fiquei uns 40 minutos, 50 minutos quase. Aí eu levantei, não me lembro se eu falei alguma coisa para ele assim. Eu sei que ele saiu de perto de mim. Aí eu voltei para casa. Fui voltando, cheguei em casa, meu pai e minha mãe chorando. O que está acontecendo? O que você está fazendo? A gente achou que até você foi, sei lá, fazer alguma coisa pior. Porque uma pessoa sai no meio da chorando, noite, né? sai chorando, no meio do nada, no meio da noite, de short e camiseta, sem rumo, vai fazer uma besteira. Né? Foi isso que eles imaginaram. Aí eu falei pra eles, eu tava precisando dar uma esparecida, né? Enfim. E fiquei quietinho ali. Falei, fiz um propósito até com Deus em relação a isso aí. E eu ia ter mais uma chance pela repescagem. Se eu não passasse dessa vez, eu ia procurar outra coisa para fazer. E aí, você vai estudando para determinado assunto, muitas vezes, aquilo começa já falando, eu não aguento mais aquilo. Então foi na hora de eu fazer essa prova. Cheguei no dia, não estudei do jeito que eu estudei as outras vezes, estudei muito menos. Fiz a prova, saí muito mais leve. Se der, se não der também, vou fazer outra coisa da vida. Aí chegou o dia de ter isso, lembrando toda a pressão que vinha acontecendo no meu serviço, né? Quando saiu o dia de dar essa nota, eu estava no meu outro trabalho, né? E esperando e tentando ver. Para quem presta concurso, prova essas coisas assim, sabe? A pressão psicológica é para você ficar olhando o site toda hora. Esse site fora do ar. Chega num dado momento do dia, antes da hora do almoço, a moça que trabalhava comigo me vira e fala assim, parabéns, Renan. Eu fiquei olhando para ela assim, de forma... Parabéns do quê? Você passou. Nossa. Eu parei assim, travei assim. Nossa. Falei, mas como assim passei? Falei, eu tô até agora vendo, olhando no site e Não não aparece nada. Falei, não, você passou, teu nome tá na lista lá de aprovado. Nesse momento, entra meu pai Forte, hein, cara? na sala, formou uma roda em volta de mim, de todos os funcionários do escritório, o meu patrão, e todo mundo começou a me aplaudir. Então, né? É inexplicável. É inexplicável. Sensação. É inexplicável a sensação de que valeu a pena. Dever cumprido, né?
É inexplicável. É você sentir que, tudo tem um propósito, a gente não entende, né? E para finalizar essa questão, quando eu estava passando por todo esse processo, eu fiz um pedido para Deus, porque era só Ele nesse momento, que se fosse para ser, que isso fosse bem feito e com glamour. Eu queria que eu passasse bem passado, com uma nota alta, para mostrar que eu tinha condições de exercer aquilo lá. Eu precisava disso. E aí, com aquela euforia, passei, e chego em casa, aquela choradeira, e meu pai já gritando para Deus, o mundo que você passou, né? Bom, vamos fazer a festa, né? É a hora da festa, churrasco, né? Pô. Fui olhar no gabarito quanto que era a minha nota. Eu fui no churrasco, hein? Só pra deixar claro. Falei que você que churrasco, né? Eu tava no churrasco. Você tá em todas. Até nesse você foi, Zé? Pelo amor de Deus. Olhei a minha nota. Minha prova tava quase perfeita. E não acreditava na nota que eu tinha tirado. E lá já tem o espelho de prova e você consultar o gabarito. Só lembrando, aquela outra prova que eu fiz, eu tinha respondido exatamente correto, com vírgulas iguais do gabarito, eu não tinha nota. Me zeraram a questão. Nessa prova que eu passei, tinha questão com pontuação máxima em branco. É um mistério aí, né? Então tinha resposta minha em branco com ponto. Eu tenho a prova guardada até hoje. Vai ficar pro filho, né? Não mostrar pro teu filho, né? O que eu vou dizer? É um mistério. Sabe? Então, esse processo serviu para mostrar que eu não sirvo para ser concurseiro. Porque uma pessoa que passa por isso, de toda essa... foi malhado, literalmente, ela foi feita para sofrer, ela tem que correr um certo risco. Né? Eu não conseguia ficar de forma sempre garantida, sempre acontecia alguma coisa. E isso foi... passei na OAB, graças a Deus, comecei a advogar e a gente começa a perceber, né, que tem muito advogado também. Aí chegou uma outra questão. E aí? Aí chegou a pandemia, porque eu não sou tão velho assim. E a gente começa a imaginar, falou, quem vai sobreviver nesse mercado? Fechou fórum, fechou prazo, que cliente que vai te procurar? Foi onde eu entrei de cabeça. Eu preciso diversificar todas as minhas... Eu preciso saber fazer outras coisas. Não tenho resenha no momento certo, né? O resenha chegou na resenha foi a cereja do bolo para mostrar o meu caminho. E é isso que a gente quer mostrar para todo mundo. Que não existe perfil perfeito. Quem sabe, né? O resenha não seja isso na vida de alguém agora. Opa, não existe perfil perfeito. Eu acredito. Existe o seu perfil. E você precisa fazer ele bem feito. É simples assim. Seja qual ele for. Se você não souber diversificar e ser resiliente novamente... não adianta ter um perfil arrojado e não fazer... se você não conseguir... E também um moderador que também não resolve nada. Se adequar a todo tipo de mudança, que é o que nós estamos vivendo hoje. O podcast hoje é o que está em alta. Então, se Deus quiser, o nosso é o que vai explodir, né? Vai ser o melhor, né? Com certeza. Se Deus quiser, né? O Fernando tá fazendo um gancho. Tá dando um sinal lá. Até fazendo um gancho isso, acho que veio uma pergunta do Instagram a respeito disso hoje mesmo. Qual é o propósito do resenha? O propósito do resenha. É esse, cara. Eu penso assim, ó, se a gente conseguir ajudar uma pessoa sequer, e a pessoa fala assim, olha, eu aprendi com vocês... eu tive uma experiência já com isso. Então, assim, mas assim, do podcast, fala assim, ó, olha, vocês estão me ajudando. Ou, eu já tive experiência com isso. É inexplicável você saber que a pessoa escutou o que você falou e ela colocou aquilo em prática e já fez diferença não na vida dela. Mas aí, qual que é o propósito desse resenha? O propósito está aqui, ó. Eu mudar a mentalidade das pessoas para saberem que não existe plano perfeito. Existe o seu perfil que ele tem que ser organizado, ele tem que ser porque a vida muda sempre, né? Ele tem que ser gerenciado e você tem que entender que eternamente você vai ser um operador do mercado. Como assim? Hoje a moda é o quê?
ser trader. O tanto de gente que eu escuto que é trader, sem saber ler gráfico, sem saber nada. Ixi, É trader. todo mundo é trader. Você fala com 10, 8 é... 8 é trader. 8 é trader. Maravilha, é hein? aquela história, Maravilha. aquilo que nós falamos aqui, existe o poupador. E aí tem um cara que é trader e ele não sabe, ele ganha dinheiro. Tem cara que ganha dinheiro, Tem não, cara que tira. o mercado, o mercado de trader, ele fazendo bem feito, existe várias Sim, teorias, sim, existe sim, vários estudos em cima, mas é igual o poupador. O poupador às vezes ele sabe fazer, mas não sabe render. Mas Igual o trader, ele sabe ganhar Adriel. dinheiro, mas ele não sabe fazer o que com aquele dinheiro. Eu vou colocar onde? Aí ele joga na poupança. Ele joga O cara na é poupança. arrojado da poupança, Não, velho. eu sou um Aí, arrojado. é. O que você faz? Eu invisto. Tem uma Aonde? Eu frase- mando na poupança. Tem uma frase muito Como assim, pertinente cara? pra isso aí, que fala assim, nadou e morreu na areia, na terra. Nadou e morreu Morreu na praia. praia. Morreu na praia. É verdade, É é isso essa aí. Só que uma coisa interessante, que todo mundo aqui não é trader, mas é operador do mercado. Que consulta o mercado todo Sabe por dia. quê? né? Como assim, Renan? Sabe por quê? Como assim? Sabe por quê? Ah. O que você faz quando você começa... Aí você vai no mercado comprar carne. Tá muito caro. Vamos deixar para vir na semana que vem que tem uma promoção e tal. O que você está fazendo? Análise de mercado. Tomate, esses tempos atrás, era meme. Porque com 1 quilo de tomate era mais caro que 1 quilo de picanha. Sabe o que você está fazendo aí? Analisando o mercado. Análise de mercado. Vamos deixar pra comprar pra frente, né? Mas por que o tomate está aumentando? Substituir por Por que outro. o tomate está aumentando? Porque aquele produto aumentou, porque aquele produto é lastreado em dólar. Se o dólar está aumentando, ele vai aumentar. Ele é exportado. São esse tipo de situação, a pessoa não consegue trazer, às vezes, para o dia a dia dela. Né? Isso. A E- pessoa, às vezes, que nem você falou, as pessoas vivem o mercado, né? Então, Falta um pouco de conhecimento. o trader é um profissional do mercado financeiro, mas Sim. nós todos somos profissionais do mercado financeiro. O Resenha, Informais, né? Profissionais informais. informais. Mas o Resenha, ele vem também para mostrar para as pessoas que você precisa entender do mercado, seja básico ou mais profundo. Se você não entender que esse é o momento, faz um caixinha, compra um pouquinho mais de carne, porque a carne vai subir. Isso faz diferença, tanto para aquele cara que ganha muito, tipo o Zé assim, sabe? Você tipo tá O e-commerce. Tipo o Ô, Fernando ali, É. sabe assim, que tá ali, o homem tá com dinheiro, hein? Cuidado. Bom, e tanto para aquela pessoa que vive com 4, 5 filhos com salário mínimo. Nossa, aí é bravo. Aí você sente no bolso. Porque você vai no mercado e compra o que está faltando. Só que você pesquisa preço, mas você não tem nem noção do que está acontecendo. Às vezes você compra um pacote de arroz, paga, sei lá, aleatório, não sei, R$10. Acho que é uns R$20 um pacote de arroz. Um pacote pequeno ali, né, Zé? Eu e minha quilos? esposa é 2 pessoas só, né, Zé? Com quilos? pequeno, né, Zé? 5 quilos, Renan. Rapaz, você come 5 quilos sozinho, Não, Zé? eu nem faço. Eu vou no mercado só comprar fruta. Nossa, é uma Então, mentira, quando você né? está por fora, assim, do que está acontecendo, você vai lá e pega. Ou você só compara com o que tem ali. Essa marca é mais barata, essa marca é mais cara. Mas, às vezes, essa análise, se ela fosse macro do mercado, Você ganha dinheiro. você conseguiria fazer dinheiro dentro das coisas básicas que você É, compra, a ideia- use no seu dia a dia. Então, o Resenha, ele vai abordar tanto para aquele cara, eu não sei nada. O que eu faço com o meu dinheiro? Onde que eu ponho para render alguma coisa? Vendi um negócio, eu tô com o dinheiro lá guardado, tá na poupança, eu não sei o que eu faço. O Resenha, ele vem para isso. Eu vou mudar a tua mentalidade e mostrar que existe uma educação financeira, existe um processo que ele precisa ser seguido, sim, porque hoje todo mundo é imediatista. As pessoas não infelizmente. querem passar pelo processo. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer fazer render, mas ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer estudar. O brasileiro, por si só, ele é preguiçoso e quer as coisas imediatistas. Tudo se dá jeito. Tudo é o jeitinho brasileiro. E não é assim que funciona. Então, o Resenha vem para aquele iniciante que quer entender o que é inflação, o que é IPCA, o que é uma reserva de emergência. E para aquele cara um pouquinho mais avançado, já está no mercado, acompanha o que está acontecendo, assiste algumas coisas, acompanha algumas coisas. E também para aquele cara profissional de mercado que de repente quer aumentar um pouco o nicho de conhecimento dele. Sim. É lógico. É claro que o mercado não tem como saber tudo, né? É exatamente isso que eu ia mencionar.
o resenha, ele ensinar não vai, a aprender, né? o resenha não vai ser a fonte do conhecimento do... Não acredito não, mas, Eu a acho galinha de ovos de ouro para todo mundo aqui. mas eu acredito Mas- que possa ser Mas é o caminho. o pontapé inicial. Se eu Muitas- conseguir mostrar para as pessoas que existe um norte dentro de um caminho, e esse caminho não é tão complicado como as pessoas imaginam, Sim. e ele é para todos. Simplificar, né? Ele é para todos, Zé. Ele é para fazer do todos. investimento uma resenha. É. Coisa linda, né? Isso é muito bom. E você, Zé, Entendeu? que perfil que você tem, cara? Eu sou, acho que moderado. Você é Eu moderado? me considero moderado. Mas eu, vendo a história do Renaninho, eu lembrei da minha história, cara. Eu sou nascido de uma família simples, né? Morava na roça. Mas meu pai sempre fez negócio. Meu pai nunca foi funcionário. Sempre ele geria a graninha que ele ganhava ali. Meu pai era pecuarista. Entendeu? Só que eu via meu pai fazendo os negócios, cara, e aí eu olhava assim, cara, dava pra alavancar mais o negócio, né? Que naquela época lá, tipo assim, ele fazia os negócios que o pessoal confiava nele. Os negócios procuravam ele. E ele deixava escapar, às vezes, alguns negócios. Eu falava, ah, pai, mas não tem sentido. O cara veio aí pra fazer um... Tá brava com você, Zé. Natália tá brava com Tá. você, põe mais perto do microfone. Aí os caras chegavam, levavam uma oportunidade pra ele, ele deixava aquela oportunidade de lado. E eu fui crescendo nesse meio aí eu comecei, né, cara? Deslumbrar essa parte do empreendedorismo. E aí foi indo. Eu lembro que uma vez, o Renan falou de resiliência aí, quando ele tava prestando a prova, meu pai plantou uma roça, cara, uma lavoura de feijão. E tinha um propósito naquela lavoura de feijão, tipo assim, na colheita, eu queria comprar uma moto zero. Cara, eu trabalhei mais ou menos uns 120 dias, cara, sem parar um dia, Meu cara. Deus do céu. Sem parar um dia. Aí, quando chegou mais ou menos no meio do negócio, o negócio perdeu tudo. Aí eu desisti Nossa. da lavoura. Eu chamei meu pai, conversei Perdeu com a ele. moto, a lavoura e os dias trabalhando. Eu falei assim, ó, Só isso. isso aí nunca mais na minha vida. Os calos na mão não perdeu, Nossa, né, Zé? mano. Eu falei pra ele, Olha o que eu ganhei aqui, ó. isso aqui nunca mais na Isso minha aí não vida. sai, né, Zé? E aí foi uma decepção, essa foi uma das decepções. Mas, como você sabe, a gente tá sempre arriscando alguma coisa. Aí eu larguei aquilo lá e vim aqui pra São Paulo cortar cana. Aí cortei Cortar cana, cara. 4 anos. 4 anos, né? E fui feliz, viu, cortando cana. Sério, cara. Fui feliz. Ganhei dinheiro, Pô, comprei... O Zé era famoso roçadeira, cara. Roçadeira não. por quê, Adriano? Não, Ah, fala, Zé. Você era o cara que era Não. o baiano. Era o baiano, fala aí. Eu cheguei a cortar 23 toneladas num dia. Meu Deus do céu. Cheguei, 23 toneladas? Não. Zé? Uma dia. máquina ambulante. cara. Ah, É. tem que entrar de... Não pode Mas brincar, por né? que, Zé? Por Hum? que que você queria fazer? O que você queria provar com isso? Ah, eu queria provar pra mim mesmo que eu era capaz. Tá aí. Entendeu? Aí comprei uma moto zero, fiz... Aqui você conseguiu comprar. Lá Comprei na uma- Bahia que você tava na tua casa, na casa dos teus pais. Não, nós não consegui. Então, às Você vezes, se a gente define tá como moderado fazendo É. uma coisa dessa? Eu não tô te entendendo. Não quero espantar o pessoal, não. É. Né? Entendi. Você vê como a análise do perfil, né, vai dizer muita coisa. Aí, Exatamente. um dia eu tava numa oficina de moto e tinha um cara lá, o cara era vendedor. E o cara falou assim, ó, rapaz, eu tô trabalhando em tal firma e tipo, um mês, 4 semanas. Ele falou, cara, 3 semanas eu não fiz nada, cara. Ele falou, não bati a meta. Ele falou, quando foi essa semana, o trem desenrolou de uma tal forma e eu fiz 1 mês e meio, numa semana. Falei, cara, eu quero essa profissão. Vendedor. Falei, vou parar de cortar cana, que não vou cortar cana a vida toda, né, Adriano? Vou aguentar. Né? Falei, eu quero essa profissão. Aí eu entrei na Skin Cariol. Aí eu comecei. Aí eu entrei Mas na peraí, Skin. você tava cortando cana Parei de cortar e foi cana. pra Skin Carioca. Consegui um serviço na Skin Cariol. Eu frequentava um bar Ah. próximo da Skin Cariol. Vai devagar aí, Zé. E aí, eu cheguei um dia de tarde, eu tava lá no bar, né? E aí chegou o supervisor. E aí o supervisor deu uma brincada comigo e falou assim, cara, isso aqui é vida, né? Cara, 4 horas da tarde, o cara já tomou um banho, chinelinho de dedo, já tá aí de boa, e eu tô aqui ralando ainda. Eu falei, não, mas
gostaria de estar como você tá, com a camisa da empresa, trabalhando, e eu tô desempregado. Ele falou assim, cara, manda um cara embora aí hoje. Eu falei, sério? Sério? Eu falei assim, então consegue essa vaga aí pra mim. Ele falou assim, faz um currículo e vai lá conversar com o supervisor. Eu falei, não vou lá não. Ele falou assim, o não você já tem, cara. Corre atrás de um sim. Quando ele falou assim, eu tava sentado num banquinho assim do lado do É meu, você falou, é meu. Como é importante, né? Como é importante você ação. ter consistência, né? Aí eu já pulei no chão e já saí andando e fui direção lá na recepção da empresa. Já sabia o nome do supervisor. Falei assim, eu quero falar com fulano de tal. E aí, peito aberto. Aí a moça chamou. Fala com o Zé Castro. Não, nessa época não era Zé Castro. Não era? Não era. José Carlos agora. Não era o Zé do Resenha. E aí ele chamou lá, eu conversei com ele. Aí ele colocou um empecilho, cara. Ele falou pra mim assim, o patrão aqui determinou que as vagas de trabalho é só pra quem é casado. Solteiro não. Aí eu falei pra ele assim, é o seguinte, minha família mora aqui, minha mãe, meus irmãos, e eu sou responsável por ele, então eu sou quase um cara casado, mas tenho a responsabilidade de um cara casado. Aí ele falou assim, podemos conversar. Aí ele passou aquela conversa pra frente. Quando foi uma semana, o cara me chamou pra fazer uma entrevista. Fui na entrevista. Ele falou, faz um teste aí. Colocou eu e outro. 2 pra fazer um teste. Aí eu fiquei. Eu fiquei 2 anos na Esquencarel. Aí saí vendendo. Aí depois saí de lá, já montei uma empresa. Montei a Comercial Castro. Aí fiquei um tempo. Aí eu quebrei. Você quebrou? Quebrei, já foi quebrado. Mas você não vai quebrar o Resenha, não. Era Comercial Castro, você trabalha com o quê? Nossa. Quebra o Resenha, não. Zé. Aí você Não, me quebra Comercial o Castro. Zé. Era comercial porque... Só faz 10 anos que ele tá no mercado, só. Aí, Entendi. Comercial Castro vendia bebida, cigarro. Era quase... É porque no Nordeste é muito comum essas coisas, né, cara? E aí, não deu certo. Acabei saindo do mercado. Mas aí não... Tipo assim, não intimidei, não. Falei, vou abrir outro. Aí eu vim pra São Paulo. Falei, agora eu vou pra São Paulo. E cheguei aqui... A cara e coragem. Aí cheguei, foi a história de R$300 no bolso. Como é que... Essa eu não sei. Como que é essa história? Eu cheguei aqui em Catanduva com R$300 no bolso. Fui pra um hotel... Aluguei um quarto do hotel e na outra semana, na mesma semana, tinha uma fábrica de mangueira aqui no Parque Industrial. E aí os caras iam lá, compravam as mangueiras, mediam a mangueira de 10, de 15, de 20, de 30 metros. Isso aí oferecendo nas casas. Colocava... Rapaz, o celular do homem agora não para de vender Shopee ali, Zé. Pelo amor de Deus. Continua, Zé. E aí, Drell, eu comecei vendendo mangueira. Eu trabalhei na rua, acho que uns 4, 5 meses, vendendo mangueira. Aí o mercado encheu, estancou, eu fui para outro ramo e fui assim. Trabalhei numa empresa de perfume de São Paulo também. Eu liderei 10 vendedores aí. Vê o currículo do homem. Vai puxando. Aí, quando a pessoa que não, um belo de um dia, eu tava aí no hotel, e aí o rapaz, um dos donos do hotel, né, tinha R$2.500 para pagar um IPTU. E aí apareceu uma proposta de negócio. O cara falou assim, tinha que ir em São Paulo. E você conhecia dos eu já tinha ido em São Paulo umas 4, 5 vezes, já tinha ido em Campinas. Eu falei assim, não, eu sei onde que é lá, eu vou. Aí ele falou assim, não, se você for, eu confio, dá os 2.500. Aí nós começamos. E aí eu fui lá umas 4, 5 vezes. E aí com a pessoa que não, eu descobri a fonte do material onde que era. É persistência. Fui lá na fonte, conversei com o pessoal lá e fiz um cadastro. E aí nasceu a Castro Ferramenta. Você vê, além da questão da persistência, eu vejo que você teve consistência em mantendo sempre a mesma linha. Independente do que foi acontecendo, você persistindo, batendo na porta ali, mas sempre ali, ó. A resiliência é isso, né, Renan? Zé. A resiliência é isso. Impressionante. Você vai ter que bater na porta várias vezes para ver. E no meio dessa pandemia, Zé? Na pandemia aí teve que mudar o jogo, né? Porque vender EPI, quando tava tudo parado... Aí não tinha jeito. Empresa fechada, quem que tá trabalhando? Perdemos 90% do faturamento. Certo. 90%. E o que te manteve, Zé? Aí teve que migrar pro Mercado Livre e a Shopee, né?
Quer esse negocinho que não para de piscar agora? Mais ou menos isso aí. Se reinventou mais uma vez, né? Mais uma vez. Não, tem que estar pronto para outra, né, Adriel? Que vai mudar Sim. daqui 3, 4 anos, ou menos, não Tá tem. sempre atento, né? As É. mudanças Tem que que estão tá. acontecendo. E Né? assim é nos investimentos, cara. Às vezes você tá com um fundo imobiliário hoje, mudando um pouquinho de assunto, tá legal aquele fundo imobiliário. Aí você vai fazer dinheiro nele, né? Que já chegou no teto ali, não vai subir mais. Aí você tem que estar estudando outro ativo. Os negócios não é tão diferentes disso. Então, até fazendo um gancho em relação à questão do perfil, parte disso também, né? De acordo com o que está acontecendo no mercado, de repente fica mais interessante, em alguns momentos, uma renda fixa, né? Que hoje a gente vê relacionada à parte de taxa Selic, né? Que é o que está aparecendo muito na mídia, né? E a sequência, em um dado momento que tudo subindo muito, bolsa subindo, a parte de renda variável. Foi realmente esse contraste. A partir do momento que a gente percebe que a taxa Selic na renda fixa ali, principalmente esses investimentos relacionados a isso, eles começaram a ficar mais vantajosos, a renda variável ela fez assim. Então o pessoal começou a migrar muito, sair muito dessa renda variável. Foi a época que aumentou, né, a quantidade de CPF na bolsa. Muita gente. Por Sim. isso que começou a aparecer um monte de trader milagroso aí. E não funciona assim, né? E perdeu tudo, né? Que sem entrar sem saber, pouca Não hora. adianta, você- não isso adianta. Isso é primordial, você deixar um dinheiro tão suado para outra pessoa administrar para você. Pelo menos, eu gosto do meu dinheiro. Eu tenho que tratar ele bem, porque é ele que vai me sustentar. Tem que cuidar As bem pessoas, dele. eu não sei, eles têm um prazer, uma vontade de deixar para outro gerir a vida deles lá e deixar tudo mais fácil, que é impressionante. Eu não sei, não consigo compreender isso. É muito perigoso, pegando um gancho aí, eu acho muito perigoso quando você tira a responsabilidade de você e transfere para um outro. Segundo. Traz o problema para você. Eu acho resolve muito ele, né? perigoso isso. É lógico, né? Existem empresas, né, que trabalham dessa forma, que são totalmente corretas assim, mas sendo bem sincero, depois que você entende todo o processo, você trabalhar com renda variável, seja que o mercado for cripto, bolsa, mercado forex, que é o mercado estrangeiro, qualquer outro tipo de mercado, você tratar renda variável com ganhos fixos a longo prazo, Não funciona, né? sinto muito que Você você foi mais um Você tem que que entender. caiu aí, né? Você tem que entender, fazer. numa furada. Você tem que estudar, tem que acompanhar. Tem que né? estudar. A gente fala estudar, a pessoa acha que tem que colocar a cara no livro. Não, um pouquinho não, aqui, não. um pouquinho Não. ali, acompanha um pouquinho de Estudar notícias. é ter base. É ter base em assuntos simples, em assuntos muito simples. Em você saber gerir o que está acontecendo com o teu dinheiro. O mercado está voltado mais para isso. Mas por quê? Por conta disso. A resenha é para isso. Não é para chegar aqui e falar para a pessoa assim, usa a forma de operar do fulano tal, que você vai fazer isso, vai acontecer isso, você analisa isso. Não. Essa janela que existe entre as pessoas mais simples, que às vezes tem até um certo grau de qualificação escolar, mas qualificação financeira lá embaixo, elas não têm esse passo a passo de como seguir, né? Então eles ficam perdidos e você vê na internet aquele monte de informação e para fazer uma burrada É muito é fácil. muito né? fácil, muito fácil. É um bombardeio, né, Rodrigo? Muito bombardeio de informação. E você. Tanto é que começaram a aparecer os gurus aí de ensinar a ganhar dinheiro. Só que eu não entendo. Eles querem ensinar a ganhar dinheiro, mas vende mais curso do que mostra resultado. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima e me segue. Me segue e arrasta pra cima. Mas na verdade ele tá vendendo o curso. Né? Ele cara. não tá. Ali ele já tá fazendo um funil de venda. Sim. Ele não te ensina o processo. Ele Não. te falou, faz isso que fica rico. Já vamos definir. É esse pelo menos o propósito do resenha. Então, mais uma vez batendo nessa tecla que o resenha tem esse propósito, né, de fechar uma lacuna que existe de um assunto um pouco chato, né,
tentar dar uma descomplicada, né? É um Fazer o assunto pessoal chato, participar. mas todo mundo quer saber, porque mas envolve assim, o teu dinheiro do teu dia a dia, né? E fazer o Quer pessoal não. participar disso, né? E aí questionar e a gente trazer para cá e poder colocar em prova que a gente já sabe, com aquilo que as pessoas... Por isso que com certeza veio até uma pergunta sobre isso no Instagram, se nós viríamos trazer alguém, né, para o Resenha, né? Então, Sim, assim, com sim. certeza. Nós já tivemos, assim como eu falei, que já faz 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses que nós estamos nessa conversa, Sim, né? sim. E assim, nós trouxe para cá já 7 pessoas que assim agregou bastante. 7 convidados. 7 convidados que Nós assim com nós uma trouxemos um pessoal aí bem aleatório, bem assim. aleatório, de idades diferentes, desde 16, 17 anos, que mexe com várias coisas e até um Nós pessoal... tivemos experiências aí com pessoas que... Traders profissionais, pessoas que só mexem... Agente autônomo de investimento, Agente autônomo de professor investimento, de faculdade. Professor de faculdade. Entendeu? Eu não sei se alguém já ouviu falar disso, eu acredito que sim, o pessoal mais novo vai saber que eu estou falando de dropshipping. Dropshipping, né? a própria cripto, né? É muito própria falado hoje. cripto, né? Então, dropshipping. as pessoas, assim, e há uma busca, algo que as pessoas elas estão desesperadas para adquirir, pra buscar conhecimento, falar, mas Sim. eu quero consumir isso. Mas e aí, eu estou consumindo certo? Eu tô indo muito na frente? Eu estou muito para trás? E aí? A nossa ideia é essa. Mostra para as pessoas que é importante. E não é complicado. Não na verdade, é complicado. Eu percebo muito isso, né? A gente que acaba acompanhando bastante, assim, de perto, por onde eu trabalho, né? Que as pessoas, muitas vezes, elas têm medo de iniciar uma coisa diferente, né? Pela própria situação do desconhecido, né? Isso. Só que existe muito aquela questão de procurar a segurança. Nós bate muito em cima dessa tecla de reserva de emergência, para te dar a segurança de você dar um passo mais, andar um pouco mais, né? Sim, porque sim. a questão não é somente... Você mesmo veio dessa escola, né, Adriel? Sim, com certeza. Sim, já, na verdade, eu particularmente, antes de trabalhar num banco, na verdade, eu não tinha conta em banco. Eu entrei acho que isso tinha 20 anos, não tinha conta em banco, né? Isso já faz, como eu falei, já faz 11 anos, né? E quando realmente entra aquela questão da resiliência, né? Eu comecei a trabalhar muito novo, né? Até entrei como menor aprendiz no Senac, né? Entrei lá com Senac 15 anos. Senac famosinho, né? Foi uma boa escola para mim. Eu era muito Excelente. tímido, né? Muito tímido, tinha muita dificuldade, né, de comunicação, de falar. E aí me ajudou bastante, E aí eu comecei a trabalhar numa loja de calçados aqui em Catanduva, né? Trabalhei lá 3 anos, fui menor aprendiz até encarregado de estoque, né? Saí de lá porque eu fui, né, depois fui para uma loja de material de construção, que fui convidado a trabalhar lá também. E aí fiquei lá também 3 anos, assim, e aí começou meu processo de para onde vou, quem eu sou, né? E o que eu vou fazer da minha vida. E aí, assim, eu queria muito, né? sou apaixonado pelo agro, né? Agro. Gosto muito disso. Agro. E eu queria ser veterinário. Veterinário ou zootecnista. Quanta descoberta hoje. Eu queria ser. Tá Nossa, eu sou apaixonado por animais, eu adoro, né? Eu gosto muito. E aí eu queria, tipo assim, eu segui essa carreira, né? E aí, só que e o passo, né? Eu não dava, né? Não sabia. E aí veio um amigo meu, né? Que me ajudou bastante, né? Que até trabalhou comigo nessa loja de calçados. E aí ele falou assim, vamos fazer uma faculdade comigo? Eu falei, ai, cara, vamos. Administração, então vamos, né? E aí nós fomos, né? Sem você... E assim, Foi assim, disputão. a vida já estava te empurrando, né? Você vai. E aí fiz a faculdade, né? Depois foi a persistência de querer entrar no banco, né? Tinha um amigo que já tinha entrado e falou assim, André, manda um currículo, tal, vê aqui em Catanduva, tal. E aí eu mandei um currículo, né? E aí me chamaram, se eu não me engano, eu fiz 2 provas, 3 testes psicológicos, fui para Rio Preto,
Você entra na tem que testar, polícia. cara, né? Não, e assim, Parecia uma que- baita dificuldade, porque... Pra NASA? Pra entrar pra NASA? Isso aí? Não, é questão de cada um tem sua... Sim, eu já sim, conversei sim. com amigos meus que fizeram uma prova e já entrou, sabe? E assim, foi testado, né? Igual você comentou da OAB, igual o Zé comentou aí de quebrar, Sim. né? A gente tem aquele processo de resiliência, de poder você... E aí, a vida quer te testar, quer te bater, né? Pra ver até onde você aguenta, né? E aí, foi a questão, tipo, fiz aí, como eu falei, fui pra Rio Preto, fiz uma dinâmica lá. E aí, assim, aquela vergonha que eu tinha, tal, parece que você começa, você fala, não, eu preciso abandonar alguma coisa, né? Eu preciso sair da minha... Algo não tá me fazendo bem não tá aqui. me fazendo bem, eu né? tenho Você que precisa se parar com ele. reinventar, né? Você precisa fazer alguma coisa que muda você, não fisicamente, né? Mas dentro, né? Sim, sim. E aí foi que depois de um ano, assim, até insistindo, ligava, falou assim, ó, e aí, tá toda semana ligava no banco. Acho que o cara, não dá, eu até ligava no fixo, né? Porque vai que eu ligava no celular, ele bloqueava eu, né? Então- E aí eu ligava tal, e ele... Seria foi, cancelado hoje, né? assim, aí entrei o que Então, né? me serve de uma escola, né? Que eu acho que foi o que me trouxe até aqui, né? Que trouxe... Me ajudou na questão do conhecimento, né, de querer buscar, né, porque o banco tem muito isso de uma escola, de você sempre estar aprendendo, de você ter que Interessante, estar né? fazendo, Interessante nisso, né? assim, de se reinventar, Não né? é só trabalhar, né? Porque Te dá toda essa base, né? sim, para te dar toda essa base pessoal, tal, de relacionamento, né? E aí você começa a perceber, né, que aquilo que você aprende, você pode compartilhar, Com as pessoas, né? Isso é interessante. compartilhar. E aí você fala assim, poxa, igual aconteceu comigo quando eu te liguei. Poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa, colocar em prática tudo isso, né? Aquela questão de vamos tomar uma iniciativa, né? Exatamente. E aí foi que chegamos aqui, né? Então, Renan, até pegando um gancho, né? Aquilo que você falou a respeito de que o mercado está presente na nossa vida todo momento, né? Toda vez que você vai... tem pessoas que têm que entender que até mesmo pedindo desconto você está... tá trabalhando no mercado, né? Sim. Então você tá pechinchando, tá pesquisando, né? Assim não deixa de ser quando você parte até mesmo para comprar uma ação, né? Então você vai ver o preço, né? Enfim. E aí eu até lembrei até de um fato, né? Quando eu decidi comprar meu apartamento, né? E aí você fala assim, poxa vida, eu vou construir, né? Vou comprar uma casa pronta, né? Vou comprar um apartamento. O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu tinha um negócio comigo, né? Aquela coisa assim, quando você coloca uma coisa na cabeça, não tem quem tira, né? E eu não queria pagar juros. Bancário, Eu não tinha dinheiro. O cara investe. Não, hora. eu não tinha dinheiro, né? Apesar de a gente... Tinha economia, né, Adriano? Tinha economia. Economia, mas assim, não nada o suficiente para comprar um apartamento, né? Assim, eu não queria me enfiar. É igual a gente toca bastante nesse assunto desse livro, então vai ficar uma dica de livro leitura. aí, de leitura, né? Extremamente... Resenha cultura. Resenha também é cultura. Extremamente construtiva. Né? Então, assim, o Pai Rico e Pai Pobre ensina muito de uma forma simples, né, que prende, e assim, eu particularmente, na correria, às vezes eu falo pra você que eu não li o livro, mas ouvi 3 vezes. Tem muito audiobook no YouTube, isso ajuda demais, você tá dirigindo, você coloca, isso te ajuda demais. E aí eu não queria entrar no que o Robert Kiyosaki toca, que é a respeito da corrida dos ratos. A corrida dos ratos, na verdade, é aquilo que a sociedade impõe que você deve seguir. Né? Você tem que seguir um processo. Você nasce, cresce, descobre aonde você quer atuar, né? Às vezes nem descobre, você vai descobrir lá com 60 anos, mas enfim, a sociedade pede que você faça isso. Assim como aconteceu com você, Renan. Sim. Né? E aí você vai procurar fazer uma faculdade, né? Passou um tempo, você quer constituir uma família, né? Constituir uma família, você precisa comprar uma casa. Né? E aí você tem que financiar essa casa, porque, poxa, é difícil e é custoso. Né? Aí financiou essa casa, você tem que comprar um carro. Como é que você vai fazer para se locomover? Enfim, aí você vai entrar em outro financiamento.
Aí chegou o momento que você precisa ter as despesas e tal, aí você entra, questão do cartão de crédito, e aí vai e vem filho, e aí o negócio vira a corrida dos ratos. Você tá correndo, E no e mesmo aí lugar. você nunca vai sair disso, né? Então, o Robert Kiyosaki, ele Engraçado aborda isso, muito né? bem isso aí, né, nesse livro. E eu não queria participar dessa corrida dos ratos. Eu queria falar assim, não, eu preciso fazer diferente. E aí eu fui atrás de comprar um apartamento, né? E quando eu me deparei com a condição, você fala, poxa vida, não tem condições, né? pouquinho, né? Mas assim, você começa a estudar, né? Aperta aqui, vê ali, e aí foi que eu tinha uma reserva, né? E eu gosto muito, vocês sabem disso, eu sou muito amante de planilha, né? Eu sou muito, que gosto muito, né? E aí eu quis planejar, né? Vamos fazer uma simulação de daqui 2 anos, vamos ver quanto eu consigo pagar esse apartamento. E aí foi que eu tinha um terreno, né? E tinha uma reserva, não que essa reserva dava para dar uma boa entrada, ainda ficou umas parcelas pesadas, mas eu falei assim, eu vou me apertar, e aí eu vou usar meu salário quase todo para me pagar essa parcela. Eu cheguei lá na construtora e falei assim, ó, é o seguinte, eu quero comprar esse apartamento, só que eu não quero financiar. O cara olhou para mim assim, Falou assim, é o único. cara... É o Aí como é que único. você quer pagar isso? Eu falei assim, ó, Porque vamos esse fazer cara assim, é louco, assim, né? No mínimo. Você Vamos fazer saiu- assim e tal. Ele falou assim, ó, é o seguinte, eu vou fazer 2 simulações pra você e aí você vê o que dá pra fazer. E aí fiz um parcelamento lá, com... Sem juros. Não, na verdade teve juros, né? Ainda teve um pouco de juros, mas não foi aquela questão de 30 anos, Não, né? 30 De você ficar com todo esse tempo pagando um apartamento. É claro que é seu, aquela sensação de seu, né? Sim. É sempre gratificante, né? Pô, é meu, é É financiado, tá lá, conquista, né? tá alienado ao banco tal, mas é meu, né? E aí e aí eu sentei, coloquei isso em prática, né? Na minha planilha e aí eu falei assim, poxa, vamos encarar, né? Eu e Deus, vamos ver Meu Deus. enfim, mas assim, Ai, ai. não foi não Haja foi uma oração. né? Também vai de trabalho e oração, né? É. Mas foi uma experiência muito boa para mim, por quê? Porque mostra que a gente é capaz de fazer planejamento, né? Apesar de vamos pegar um exemplo bobo, né? Todo mundo fala que é a questão do IPVA, né? Da escola das crianças, né? Do IPTU no começo do ano. Mas se você separar, se somar esse recurso e dividir isso em 12 meses, poxa, fica muito fácil de pagar. Com certeza. E aí, sim. isso aconteceu comigo no apartamento. Eu falei assim, não, eu vou arrumar um jeito aqui, vou dar uma entrada, eu dei uma entrada, né, um certo valor, parcelei até um tanto, e aí eu falei assim, nesse tanto eu tenho que vender esse apartamento, eu tenho que vender esse terreno. Né? E aí eu fui atrás. Você criou uma meta, né? Eu coloquei uma meta no meu planejamento, né, não saí daquele lá, né, porque eu tinha um sonho de comprar um apartamento, e sem pagar juros, né. Assim, não tanto quanto, né? Mas assim, é claro que incidiu um certo período, mas não foi exorbitante, né? E aí eu falei assim, não, eu vou alcançar isso aí, né? A questão da persistência, da resiliência. E aí foi que chegou um momento que eu falei assim, poxa vida, não tá vendendo esse terreno. E agora eu tenho uma parcela intermitente, eu tenho uma parcela no meio do contrato que me força a correr atrás de alguma coisa. E aí, da onde eu vou arrancar esse dinheiro? E aí foi que coloquei até numa corretora aqui em Catanduva, né? Ela foi atrás para mim e assim, eu falei assim, não, eu vou colocar, eu vou resolver isso aí, né? Aquela questão de existe, claro, a questão de você ter partir de você fazer alguma coisa, tem a questão de você ter fé também, de aquilo que você vai alcançar. Eu acredito. Existe o planejamento, né? Existe a prática, mas existe a fé. Né? É por isso que tem muito. Até na academia o povo usa, né? Foco, força e fé. Né? Então você tem que ter a fé. E aí eu falei assim: não, eu vou resolver isso aí. E aí eu quis colocar no Facebook, anunciar com 15 mil a menos no meu terreno. Né? Não pagava a parcela ainda, não pagava aquela que eu tinha que pagar. Meu Deus. E aí foi, né? Eu falei assim: vou vender. E apareceu um comprador à vista. Falei: tá aqui.
tá aqui. Mas assim, é questão que tem que esperar, cara. As coisas você tem que ser paciente. Você tem que paciente. Às vezes essa paciência te ajuda a melhorar alguma coisa sua, íntima, sabe? Aquela coisa que você fala assim, não, eu nem sabia que eu tinha isso, mas eu precisei de passar esse período, esse processo, para que mudasse alguma coisa. Não há nada que se resista a um... É a mesma coisa que aconteceu tempo. com você, né? Questão Sim. de, nossa, eu precisei chorar e, enfim. E aí você fala assim, não, alguma coisa vai mudar, né? E aí aconteceu de que eu, na hora que eu falei assim, que eu tava quase fechando com essa pessoa, aí essa moça me ligou, falou assim, Adriel, seu terreno tá vendido pelo preço que você pediu. Meu, Falei, pelo amor de Deus. Eu falei, E opa, que agora? eu vim. E agora? Não, eu falei assim, Show não, de bola, né? não, e assim, é aquele negócio, né? Você tem que acreditar, né? Que, enfim, tem que ter fé em Deus que as coisas vão dar certo. Então, em um dado momento, você não tinha proposta e não tinha caminho nenhum. Não tinha. Eu não De tinha, não. repente, De repente. você apareceu uma proposta que para você já era... Não era o que Fechado. você queria, mas você ia fechar. Mas é que quis colocar minha mão, né? Achar que tava saindo. Já existia uma negociação, assim, né? Já havia uma negociação, né? E o pessoal já tava vendo meu terreno, só que eu falei assim, não, eu preciso agilizar esse negócio, né? A questão da ânsia, aquela coisa, você fala assim, ó, não, imediatismo, né? Imediatismo. A gente tem que ter Como fé. que eu vou isso fazer? Eu preciso vender, e aí tô esperando, né? E aí foi que vendeu pelo preço que Realmente valia. realmente enfim, né? Um apartamento aí que eu consegui comprar, na verdade eu parcelei ele em 18 parcelas. Nossa. Nossa. Mas assim, foi em 18 parcelas assim, que a gente se programou, né? Que eu me programei, né? E falei assim, não, eu vou conquistar isso aqui. E dessa forma. E deu eu certo. vou fazer. E deu certo. Né? E só a sensação de você falar assim, ó, não, eu consegui. Mas isso me ensinou muito, né? Eu falo que as coisas que acontecem na nossa vida te ensinam muito. Eu posso falar que eu sou a única pessoa que eu conheço que quebrou a perna 2 vezes. A mesma perna. A mesma perna? A mesma perna. Você não tem alguma coisa de vidro não, aí? Eu não sei. Não fala Será? assim. Rolou. Pra quebrar Não. desse jeito? Não, o pessoal falava que era falta de cálcio. Eu comecei a beber muito leite. Né? Eu falei assim. Como eu- antigamente eu bebia uma Deve ter canequinha um- assim. deve Minha ser mãe comprou uma aquele- caneca desse tamanho Aí assim. Eu você falei. falou, toma um litrão Não, de leite. eu tenho como. Põe titânio nisso Minha mãe aí. comprou um bezerro, na verdade. A primeira vez eu tava, só pegando o gancho, a primeira vez eu tava junto. Não, fala, o menino é onipresente. Ele tava em tudo. Calma que vocês vão participar de alguma coisa com o Zé, tá, gente? E aí assim, eu até falo, a questão, você tem que olhar para sua vida às vezes e perceber que é Deus te dizendo alguma coisa, Sim. né? Pô, dá uma maneirada, né? Aquela coisa de correria pra lá e pra cá, né? Dá uma maneirada aqui, peraí que eu vou te ensinar alguma coisa, né? E aí até vejo essa situação de quebrar a perna, 2 vezes, a segunda vez, por incrível que pareça, foi no dia do meu aniversário, Caramba. né? Foi um presente muito bom. Só isso, só. Foi só isso, só isso. Que E bom, aí, né? e aí você sabe, né? Você fica, são 5, da primeira vez eu fiquei 5 meses afastado, mas depois mais 6 meses afastado. Então, assim, é um processo muito de paciência. Você fala, nossa, eu vou perder meu emprego. É um entendeu? processo mesmo, né, Adriano? Então a gente vê, tem coisas que acontecem na nossa vida que servem para aprendizado, né? Que você tem que tirar o melhor daquilo, né? Porque se aconteceu alguma coisa, é que você estava fazendo alguma coisa. Sim. E às vezes eu estava praticando aquilo que eu gostava Interessante, né? muito, que era jogar bola, né? Então, assim, a questão do que aconteceu no meu terreno também eu vejo da mesma forma, né? Eu queria colocar minha mão, mas faltou paciência. Que já estava sendo Você feita vê uma que- negociação. Você vê que interessante, Zé. Ele passou por todo esse processo, quebrou a perna 2 vezes, né? E ainda assim conseguiu extrair algo bom disso. Sim. Como é importante você passar, às vezes, situações que, aos nossos olhos, no primeiro momento, são totalmente terríveis, né? Só que depois você começa a entender que fazia parte do seu processo, né? Cada um tem o seu processo a ser passado, né? É por isso que existem muitas pessoas que passaram na OAB, né? Mas existe o teu processo. Ninguém viveu o seu processo, Exatamente. ninguém Sim. viveu aquilo que você estava passando. Só pegando um gancho aí, tem uma frase aí de um autor desconhecido. Possa ser conhecido também. Não, Zé Castro, não. Não. O cara fala assim, enquanto os outros choram, você vende lenço. Então, eu penso assim, nada é 100% ruim, que não deixa para te ensinar algo, né? Então, é importante isso. Nos investimentos, nos negócios, não é diferente disso, entendeu? Você tem que estar resiliente
e sempre atento, porque uma hora pode acontecer algum sinal e você tem que estar atento para pegar ele. Por todo esse processo, né? E assim, a gente começa a escutar a história do fulano, do ciclano, dos nossos colegas aqui, outras pessoas que fazem parte também do Resenha. Maria, Uriel, Isabela, Gabriela, entre outros, não vou citar a família de todos aqui, mas necessariamente o pessoal que está junto com a gente, Natália, A nossa família também, né? Todos que fazem parte, nossos amigos, nossa família, todos passaram por algo já difícil na sua vida, seja a perda de um ente querido, seja algum problema financeiro, ou às vezes até algum problema de doença, muito pela questão também do próximo agora a questão da pandemia, mas teve um momento que isso cessou. Então, tem uma moça que está presente aqui, que eu falei isso para ela uma vez, e eu acho que ela duvidou disso,